Olá pessoal, essa vai ser uma semana e tanto, prestem atenção. No vídeo de hoje eu falo sobre as perspectivas do período que vai de 3 a 9 de junho, imaginando que esta é uma semana de lua nova, portanto é o início de novos projetos, especialmente no signo de Gêmeos, mas a gente tem, antes de mais nada, acima de tudo, uma quadratura, um aspecto bastante tenso entre Marte e Plutão. A última vez que a gente teve Marte no signo de Touro, a gente teve nada menos que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. É desse tamanho que eu estou trazendo a situação para vocês. Se a astrologia é, entre tantas coisas, o estudo dos ciclos dos planetas e a possibilidade da sua repetição num outro momento, com a mesma carga simbólica e arquetípica, acho importante a gente prestar bastante atenção neste período que pode ser marcado por grandes reviravoltas políticas, mas também marcado por grandes eventos, digamos assim, simbólicos e reais, entre terremotos e furacões, como eu digo, subjetivos e objetivos. Vamos prestar atenção? Daqui a pouquinho eu falo então sobre quais são os aspectos mais importantes da semana. Antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macara, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para você receber as notificações dos vídeos que são gravados de segunda a quinta-feira. Assim você também se inscreve aqui no canal da Astróloga. Aproveite também para acompanhar toda a produção de conteúdo no site oficial, nas redes sociais, especialmente no Instagram, @aastróloga. Simples assim. Bom, vamos começar com os aspectos lunares. A gente está vindo de um final de semana de lua minguante. Teve uma lua minguante no signo de Peixes, inclusive no final de semana, que fala pra gente sobre encerramento de ciclos importantes e de despedidas. A gente ainda vai ter uma lua minguante até essa quarta-feira. Deixa eu acompanhar aqui o texto. Bom, todo esse aspecto, né, imaginando que essa é a finalização da alunação taurina, fala pra gente de um momento mais silencioso e mais introspectivo, pelo menos deveríamos estar assim. A partir da quinta-feira os humores lunares mudam, né, e a gente começa a lua nova no signo de Gêmeos, o início de uma nova alunação e a possibilidade da gente plantar novas sementes. Sobre isso eu falo daqui a pouquinho no vídeo, porque antes da quinta-feira vai acontecer muita coisa. Entre elas, né, entre as coisas que podem acontecer, a gente tem uma mudança de signo, de planeta que muda de signo, né? A gente tem a entrada de Mercúrio no signo de Gêmeos. Só que ele vai fazer aspecto com Júpiter e com Plutão. Eu explico. Mercúrio é o deus mental, deus da comunicação, das viagens, das trocas, das questões cotidianas, mundanas que a gente tem que resolver cotidianamente. Ele fica no signo de Gêmeos de 13 a 17 de junho. É uma passagem muito rápida. E uma passagem por um signo excelente. Ele está domiciliado. Mercúrio em Gêmeos funciona super bem. Pode ser super versátil, múltiplo, comunicativo, interativo. E pode facilitar muito todos os processos mercurianos. Fala, comunicação, estudos, viagens, tudo isso. Entretanto, assim que ele entra em Gêmeos, ele já faz de cara, e entre hoje e amanhã, segunda e terça-feira, 3 e 4 de junho, um trígono com Plutão em Aquário. Esse encontro sugere uma mensagem importante que precisa ser ouvida, seja da justiça ou seja de pessoas importantes, que possa revelar algo que tenha um grande impacto coletivo. Eu acabei de publicar no Instagram e logo depois que eu publiquei no Instagram saiu uma notícia importante. O México teve votação para a presidência da República nesse final de semana e quem ganhou foi uma candidata mulher. Eu não consegui pegar o nome e o sobrenome dela, mas isso é uma revolução, imaginando que vivemos num território sul-americano marcado por uma perspectiva patriarcal, machista, e de repente temos uma mulher num país como o México. Isso é monumental para o país e para toda a região. Então vocês vejam, Mercúrio mensagem em relação com Plutão em Aquário é uma revisão, é um processo de mudança. Plutão é mudança em se tratando de questões coletivas, sociedade. Então isso abre uma perspectiva muito interessante e vanguardista para aquele país. Vamos prestar atenção na maneira como tudo isso se desenrola? Eu não a conheço,
Me comprometo a estudar um pouco mais sobre a candidata que ganhou, que acabou de ser noticiada, né, a sua vitória no México. Acho que vale a pena, inclusive, saber um pouco mais sobre ela. De antemão, só de saber que é uma mulher, isso é muito importante, né? Representatividade. Bom, por outro lado, as configurações dos planetas em Gêmeos, porque a gente está com uma semana super geminiana, um monte de planetas em Gêmeos, apesar de em bom aspecto com Plutão, é Plutão, né? Sugere também um momento de super falatório, muita gente falando, né? Proliferação de fofocas e de notícias falsas. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso tudo também. Durante esse mesmo período, Mercúrio em Gêmeos vai fazer uma conjunção com Júpiter. Então vocês imaginam o deus da comunicação em bom aspecto em conjunção com aquele que aumenta tudo, então tudo vai ficar maior. Uma fala amplificada, uma mentira amplificada. Então, as coisas vão muito nessa direção. O que sugere pra gente decisões judiciais que tem a ver com Júpiter, decisões importantes, notícias de ganhos importantes, de viagens a longa distância. Bora prestar atenção? Semana agitadíssima, especialmente para pessoas que têm aspectos importantes em Gêmeos, como Sol, Ascendente, Lua e por aí vai. Bom, o próximo aspecto que começou na semana passada e que ganha de fato ênfase nesta semana é Júpiter em trígono com Plutão. Eu já comecei a falar sobre isso na semana passada porque é enorme. Aqui a gente está falando do maior planeta do sistema solar, que é Júpiter, que acabou de entrar em Gêmeos. Deixo o vídeo para vocês. Ele começa a funcionar de outra maneira. Ele começa a funcionar à maneira geminiana. E logo quando ele entrou na semana passada, ele faz um trígono com Plutão, que está retrógrado no signo de Aquário. Aqui a gente está falando da união de dois planetaços que estão em signos de ar. Portanto, a gente está falando de ideias, de criatividade, de sistemas de pensamento, de notícias, de coisas que vêm nessa direção. Como eu escrevo, este é um aspecto que eu estou falando desde a semana passada, porque Júpiter entrou em Gêmeos no dia 25 de maio, mas esse aspecto vai até o dia 6 de junho, portanto, até a metade dessa semana. O encontro entre esses planetaços remete a mudanças, grandes revelações, questões legais de grande envergadura, situações que envolvam veículos de massa e de redes sociais. Bom, pessoal, na semana passada eu disse o seguinte, que Trump estaria blindado com relação a Júpiter em Gêmeos nesse período. E o que aconteceu na semana passada? Aparentemente o contrário. Muita gente falou comigo, puxa Aline, você disse que Júpiter estaria blindando o Trump. Ele foi considerado culpado, se não me engano, em 32 ou 34 acusações. Ele foi considerado culpado. Uma coisa é ser considerado culpado pela justiça. Outra coisa é saber qual vai ser o efeito disso para a sua campanha, porque ele não vai ficar inelegível. E isso acabou tendo uma repercussão contrária e pode ter ainda mais uma repercussão tendo um efeito contrário do que se esperava. Então ele foi considerado culpado? Foi. Isso o torna menor ou maior? Esse é o ponto em se tratando de Júpiter em Gêmeos, que facilita e abre muitos caminhos para o Trump neste ano. Vamos prestando atenção, que eu acho que isso tudo pode acabar fortalecendo ele muito mais. E isso acontece justamente nessa relação entre Júpiter e Plutão. Plutão é poder, Aquário é signo de política, grandes notícias que nos falam pra gente sobre mudanças políticas, inclusive a mudança política no México. Notícias incríveis sobre descobertas científicas e novos tratamentos também podem chegar até nós nesses dias. Saiu nos jornais as duas últimas notícias que eu peguei. Uma notícia revolucionária dos chineses em se tratando de situações de diabetes e a possibilidade de uma revolução em se tratando de tratamentos para câncer no intestino. São situações que são muito bem-vindas, né? É a luz de Prometeu, é a luz da ciência que é marcada por Aquário, trazendo para a gente mais saúde e mais prosperidade. Então são notícias também muito positivas, vamos prestando atenção, tá bom? O mesmo aspecto fala de grandes oportunidades também para os signos de Gêmeos e de Aquário. Embora, se Plutão está retrógrado em Aquário, e eu deixo o vídeo para vocês, principalmente para os aquarianos e para os capricornianos, para vocês entenderem qual é a macro perspectiva do momento. Embora retrógrado, este é um momento para revisões,
para refações e para reconsiderações de uma série de coisas em se tratando dos primeiros graus do signo de Aquário. Enfim, deixa o vídeo para vocês recapitularem. O próximo aspecto importante da semana é uma conjunção muito bem-vinda, uma união entre o Sol e a Vênus que acontece num período relativamente grande, entre o dia 31 de maio, então tá vindo desde o final de semana, até o dia 8 de junho, pega até o final dessa semana, até sábado. Aqui a gente está falando da figura da consciência solar, né, o Sol e a Vênus, deusa da beleza, do amor, da boa relação. Num contato entre esses dois, né, a gente pode falar sobre um momento muito favorável para os diálogos e para os relacionamentos. Então, nesse final de semana, quem teve a oportunidade de viver um momento gostoso com seu amor ou com sua amora, pode ter sido muito divertido, pode ter sido muito bacana. Inclusive momentos leves, né, e divertidos para os casais, porque a gente está falando do signo de Gêmeos. Para quem gosta de namorar, acima de tudo, que namorar é tão gostoso, é tão leve, né, esse pode ter sido um momento assim de céu azul e vai até o dia, aproximadamente até o dia 8 de junho. Entretanto, um pouco antes do dia 8 de junho, a gente tem uma lua nova no signo de Gêmeos que pega mal a Vênus. E eu vou falar sobre isso exatamente agora, na sequência, que é para a gente entender que eu costumo dizer, né, nada como uma lua atrás da outra, nada como uma Vênus após a outra, porque a astrologia é muito mais tempo de, né, é tempo de curtir os melhores momentos, porque daqui a pouco vem momentos que não são tão fáceis assim. Vamos lá, lua nova em Gêmeos, ela acontece no dia 6 de junho, na quinta-feira, às 9h38 da manhã, horário de Brasília, e a gente vai ter o início de uma nova lunação, a lunação geminiana. Não sei se falei ainda, conjunção de Sol e de Lua, no 16º grau do signo de Gêmeos. Verifique o que você tem, né? Aonde você tem o 16º grau do signo de Gêmeos, porque ali vai começar uma nova oportunidade de plantio de uma nova semente, um projeto, uma oportunidade, uma viagem, casa nova, novo relacionamento, novo trabalho, enfim. Entretanto, já estou avisando previamente que a gente vai ter um céu de conjunção, de união de Sol, de Lua e de Vênus, todos em Gêmeos, em mau aspecto com Saturno. Aqui a gente está falando da possibilidade do início de um novo ciclo que venha amarrado, dificultado, a coisa não flui. E não flui em cima dos luminares, Sol e Lua, e também em cima da Vênus. Portanto, dificuldades com a deusa dos amores e dos valores. Então a gente está falando de dificuldades que possam ser financeiras e também amorosas. Ou seja, a inviabilidade do diálogo, a dificuldade do encontro e da troca. Como esse é um assunto importantão, que mexe com muita gente, e fala logo sobre o começo de um ciclo que já começa meio atravancado, é óbvio que eu vou fazer um vídeo especial falando sobre essa lua nova no signo de Gêmeos, portanto, não percam, principalmente para quem tem aspectos importantes no signo de Gêmeos, que obviamente o impacto é maior. Bom, moçada, eu queria falar agora sobre o aspecto mais tenso da semana, que não é só o aspecto mais tenso da semana, para mim é um dos aspectos mais tensos do ano. Então, se a astrologia serve como um farol para iluminar o caminho da gente antes das coisas acontecerem, que a gente preste atenção. Nessa semana, a gente tem a entrada de Marte no signo de Touro. Ele vai ficar no signo de Touro entre os dias 9 de junho e 20 de julho, é esse período. Só que logo quando da entrada, ele forma uma quadratura, um aspecto tenso, com Plutão em Aquário, retrógrado. Então aqui a gente está falando de um posicionamento que a última vez que a gente teve um Marte às portas de Touro, a gente teve nada menos do que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Vocês se lembram de uma figura que estava com chifres e que se sentou na cadeira do plenário? Na ocasião, eu escrevi, eu gravei sobre a possibilidade da gente ter na Terra a manifestação física e concreta praticamente de um símbolo. É quando a situação atravessa uma realidade simbólica e se apresenta para a gente da maneira mais real possível. Foi isso que aconteceu naquela ocasião, todos nós acompanhamos tudo o que aconteceu naquela ocasião. O céu daquele ano era um céu diferente do céu de agora, e agora existe essa tensão com Plutão em Aquário, que fala de signo de coletividade, de redes sociais, de política. Então não é um momento fácil, não será um momento fácil.
por vários motivos, entre eles por motivos políticos. Como eu escrevo, é um céu diferente e que pode, se a gente está falando do deus da guerra, em mau aspecto com Plutão, que é deus da morte, a gente está falando da possibilidade do aquecimento de todos os conflitos que estão rolando hoje no mundo. Então, Gaza, Ucrânia, Taiwan, Coreias e todos os conflitos menores, não precisam ser conflitos apenas ao redor do mundo, um conflito na sua comunidade, um conflito na periferia, um conflito no centro, um conflito no seu trabalho que ganha grande magnitude, um conflito familiar, porque Marte está em Touro, signo da família, que de repente ganha grande proporção e a gente vai ter que se ver com isso essa semana, imaginando que esse Plutão mexe com questões muito profundas e muito inconscientes dentro da gente, tá bom? Bom, outra questão que é importante falar, não apenas sobre conflitos pelo mundo, fora e dentro da gente, né? Eu acho importante a gente falar o seguinte também, que existe a possibilidade de terremotos, prestemos atenção, Marte está em Touro, primeiro signo do elemento Terra, então alguma coisa que aconteça com a Terra, um chacoalhar da Terra, e a gente está falando da possibilidade de furacões, porque a gente está lidando com Aquário, que é o terceiro signo do elemento ar. Então tudo que envolva terra e ar, nesses próximos dias de tensão entre Marte e Plutão, a gente deveria prestar muita atenção, imaginando que em astrologia o tempo todo a gente está falando de algo que é simbólico e que é real, que é objetivo e que é subjetivo. Então pode ser um furacão aqui, ó, dentro do coração. Vamos prestar atenção? A ver. Enfim, moçada, a propósito, by the way, essa semana é óbvio que eu vou fazer um vídeo especial em muito mais detalhes sobre essa grande tensão de Marte com Plutão, que é uma das grandes marcas de 2024. Não é pouca coisa, gente. Vamos prestar muita atenção, muita cautela. Combinado? Enfim, eis uma semana carregada do arquétipo geminiano, super geminiana, né, que a gente pode falar aqui dos melhores e dos piores aspectos de Gêmeos, entre eles a leveza, no primeiro momento, antes da gente esbarrar lá em Marte com Plutão, e uma certa frivolidade. Um período enfatizado pelos temas favoritos do signo, portanto uma semana de muito diálogo, muita fofoca, muito contato, muita proposta, compra, venda, tagarelice, fake news, diálogos, disputas na internet, um lacra de um lado, outro quer lacrar do outro, né? E famosos que se aglutinam com outros famosos e com políticos, e o negócio vai tomando uma proporção enorme e está todo mundo acompanhando várias desses debates virtuais. Mas por outro lado, a tensão entre Marte e Plutão, que é uma das mais tensas do ano, vai exigir da gente muito mais atenção. É quando o buraco fica muito mais profundo, digamos assim. Talvez a gente até silencie um pouco essa tagarelice dessa semana, porque a gente vai esbarrar numa coisa grandona já logo à frente. Nessa semana acontece, inclusive, e também, aí já é um outro assunto, um alinhamento raro entre os planetas Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que alguns astrônomos estão dizendo pra gente que vai ser possível visualizar se você tiver um aparelhinho, até um aparelhinho assim mais ou menos, não precisa ser um grande aparelho. Para quem curte, né, aprecia, além da astrologia, a beleza da astronomia, acho que vale a pena dar uma olhada no céu, principalmente entre os dias segunda e terça-feira. Combinado, pessoal? Bom, acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Essa é uma semana importante, tem dois movimentos aí muito importantes, Lua Nova e a tensão entre Marte e Plutão. Vamos acompanhando, porque eu vou falar sobre isso nos próximos dias. Desejo a todos uma ótima semana e queria pedir muito para vocês o seguinte: se você acha que esse vídeo te traz uma luz, pra você encontrar o seu caminho, o seu lugar, o seu ser e estar no planetinha, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas, porque assim a gente faz esse canal crescer. Quanto mais ele cresce, mais eu posso trazer conteúdos bacanas para vocês. Muito obrigada, amanhã tem mais, que tenhamos, apesar de todos os desafios, uma baita de uma semana, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.